Paz do Senhor. Estamos aqui hoje com o nosso projeto Crescer na Graça e no Conhecimento. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história de 1 Coríntios, onde diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, que pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos e em um mesmo sentido, e em um mesmo parecer. 1 Coríntios 1:10. Quem escreveu? Paulo escreveu a epístola de 1 Coríntios próximo do fim de sua visita de 3 anos a Éfeso, durante sua terceira missão, que provavelmente acabou por volta de 55 ou 56 depois de Cristo. Os membros da igreja primitiva que viviam em Corinto lidavam com muitos dos problemas que existem hoje, como desunião, falsos ensinamentos e imoralidade. Em 1 Coríntios, aprendemos que o apóstolo Paulo ensinou os membros da igreja naquela cidade a promoverem a união e aprenderem a respeito das coisas de Deus, assim como o papel do corpo físico como o templo do Espírito Santo, a natureza dos dons espirituais, a importância de se tomar sacramentos dignamente e a realidade da ressurreição. A estudar os ensinamentos de Paulo em 1 Coríntios, podemos aprender doutrinas e princípios que ajudarão a viver em despeito das iniquidades que vier a encontrar. Para que foi escrito este livro? Esta epístola foi escrita para os membros da igreja na cidade de Corinto. Paulo havia pregado o evangelho em Corinto por quase 2 anos, onde organizou um ramo da igreja. Na época de Paulo, Corinto era a capital da província romana de Acaia, que ocupava a maior parte da Grécia Antiga, ao sul da Macedônia. Por ser um rico centro de negócios, Corinto atraía pessoas de todo o Império Romano, sendo assim uma das cidades mais diversificadas da região. A adoração de ídolos predominava a cultura coríntia. E havia muitos templos e santuários por toda a cidade. Na época do ministério de Paulo, os coríntios tinham a reputação de serem muito imorais. Por exemplo, a prostituição era praticada no templo de Afrodite. Nessa epístola, Paulo deixa claro que faltava a união dos membros da igreja naquela cidade e que algumas das crenças e práticas pagãs vinham a influenciar a maneira como observava os princípios e as ordenâncias do Evangelho. Quais as características marcantes deste livro? Conforme registrado no Novo Testamento, o ramo de Corinto recebeu mais conselhos e ensinamentos de Paulo do que quaisquer outros ramos da igreja. De fato, as 2 epístolas de Paulo aos Coríntios comprazem 1/4 de todos os escritos de Paulo. Como registrado em 1 Coríntios, Paulo explicou que Jesus havia cumprido a lei de Moisés. Ele também enfatizou a importância da observância dos mandamentos de Deus, debaixo da lei de Cristo, a fim de se receber a bênção da salvação por meio do Evangelho. Então, nós resumindo sobre essa primeira carta, diz assim, 1 Coríntios 1:11, Paulo adverte contra as dissensões dentro da igreja e enfatiza a importância da união entre os membros. Ele adverte os membros contra a imoralidade sexual, ensina que o corpo é templo do Espírito Santo e incentiva a autodisciplina. Ele aborda as questões específicas a respeito do casamento e do serviço missionário, assim como a ordenança do sacramento, se é lícito que se coma carne oferecida em sacrifício aos ídolos. 1 Coríntios 12:14, Paulo ensina que devemos buscar os dons do Espírito. Ele relembra aos membros da igreja em Coríntios a importância dos apóstolos, profetas e mestres,
bem como do cuidado que os membros devem ter uns para com os outros. Destaca a importância da caridade, acima de todos os dons espirituais. 1 Coríntios 15:16, Paulo testifica que se ergue com muitos outros como testemunha da ressurreição de Cristo. Ensina que todos serão ressuscitados e que o batismo pelos mortos atesta a realidade da ressurreição futura. Ele explica que os corpos ressurretos possuem diferentes graus de glória e que a vitória de Jesus Cristo sobre a sepultura remove o aguilhão da morte. Também organiza uma coleta de ofertas em favor dos membros pobres da igreja em Jerusalém. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Conhecimento traz o orgulho, mas o amor edifica. 2 Coríntios, pois o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5:14. Nós temos 16 capítulos e 437 versículos. Para quem e por quem esse livro foi escrito? O livro de 2 Coríntios foi escrito para os membros da igreja em Corinto. Enquanto Paulo estava na Macedônia durante sua terceira viagem missionária, Tito trouxe-lhe notícias de Corinto, dizendo que uma carta anterior que ele tinha enviado foi bem recebida pelos santos. Lá, ver 2 Coríntios 7:6-13. O ramo de Corinto estava fazendo progresso, mas Paulo também ficou sabendo de falsos mestres lá que começavam a corromper as doutrinas puras de Cristo. Algum tempo depois da visita inicial de Paulo a Coríntios e de uma provável segunda visita, está lá em 2 Coríntios 1, do 15 ao 16, quando Paulo parece ter repreendido alguns dos santos, 2 Coríntios 2, 1 e 12, 21, pregadores da região de Jerusalém entraram em Corinto e começaram a ensinar os santos que eles precisavam adotar as práticas judaicas, ao contrário dos ensinamentos de Paulo. Boa parte de 2 Coríntios aborda os problemas causados pelos falsos mestres. Resumindo aqui em 2 Coríntios 1:5, Paulo testifica que Deus consola seus filhos em todas as suas tribulações. Ele desafia os santos a amarem e perdoarem uns aos outros. O Evangelho e as suas obras do Espírito do Senhor são mais gloriosas do que a letra da lei de Moisés. Paulo incentiva seus leitores em seus momentos de adversidade e lembra-os da natureza eterna do amor e da glória de Deus. Ele ajuda os leitores a entender a necessidade de se reconciliarem-se com Deus por meio da expiação de Jesus Cristo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 6:13, enquanto enfrenta as críticas da oposição dos falsos mestres, Paulo defende sua sinceridade como servo do Senhor e convida seus leitores a se apartarem do mundo. Ele ensina sobre a tristeza segundo Deus, vê 2 Coríntios 7:10. Paulo agradece aos santos de Corinto por suas contribuições aos pobres de Jerusalém e incentiva-os a continuarem a doar generosamente. Ele fala fortemente contra os falsos apóstolos. 2 Coríntios 11:13. Paulo gloria-se no Senhor e compartilha detalhes autobiográficos de suas tribulações e de sua fé em Jesus Cristo. Ele escreve sobre sua visão do terceiro céu. Paulo convida os santos a examinarem a si mesmos e provarem sua fidelidade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito Santo. 2 Coríntios 3,